Sejam bem-vindos. A Comissão Municipal de Santana do Cariri, da APO, que agradece a presença de todos, a pessoa da presidente Fagner, e temos como pretensão repassar informações relacionadas à possibilidade de novos precatórios aqui do município. Na primeira chamada, gostaria de apresentar a comissão que está aqui presente, o nosso colega Roque, que é assessor sindical, os assessores jurídicos, Dr. Davi Sucupira, Dr. Odair e Maurício, secretário de Assuntos Jurídicos da APEOC, que está aqui presente. A presidenta Wagner, que nos representa aqui na Comissão Municipal. Gostaríamos de agradecer o espaço que foi cedido da Câmara ao vereador Danilo, cumprimentar os professores, na pessoa do professor Cícero, que está aqui, e todos que estão presentes, professores e professoras. Os vereadores presentes, agradecer também essa participação, e o vice-prefeito, que também está aqui presente. É um assunto relevante para o município, para todos que participam, que estão vinculados à gestão como professores. É algo de extrema importância e será uma tarde de grande construção, que é justamente para que todos os assuntos, os questionamentos e as dúvidas sejam solucionadas, sanadas e esclarecidas. Também gostaria de agradecer a presença do professor Vital, que está aqui, que eu sempre digo que é o nosso conselheiro vitalício, que já tem experiência, por estar nessa luta há muito tempo, e tem nos dado esse suporte de estar ali, sempre nos direcionando para a coisa certa, o que há de melhor com relação à classe. Então, eu vou fazer essa primeira chamada para os que estão presentes, e logo em seguida me faz a segunda chamada, para de fato iniciarmos aqui as nossas discussões e as dúvidas que forem surgindo. Então, desde já, a gente agradece demais a presença de vocês, e esse é o caminho. É uma classe que participa, que busca seus direitos, com muita coerência, com luta, com diálogo, para que a gente construa uma possibilidade de um reconhecimento para os professores do município de Santana do Cariri. Desde já, muito obrigado. Pronto, vamos aqui, só. Pronto, eu vou fazer a segunda chamada e iniciaremos as nossas discussões. Eu vou convidar Maurício, que é secretário de Assuntos Jurídicos da APEOC, para de fato organizar aqui a nossa reunião. Seja bem-vindo, Maurício, ao município de Santana do Cariri. Obrigado, Jefferson. Obrigado pela presença de todos. Sou o professor Maurício Manuel, diretor de Assuntos Jurídicos do Sindicato APEOC, faço parte da executiva do Sindicato dos Professores. Sou professor da rede estadual com 300 horas, tenho mestrado e estou na luta por uma educação de qualidade, em defesa do direito dos trabalhadores da educação desde 2010, acompanhando a luta do Sindicato APEOC e todo esse dinamismo de batalha jurídica contra governos, contra prefeituras, dentro do nosso dinamismo de luta e da nossa acuição quanto sindicalista. Eu acho que é muito importante a gente estar, de fato, correndo os municípios, sobretudo aqui da região do Cariri, para dialogar com os professores sobre todas as nossas possibilidades de luta, que envolvem tanto o campo jurídico quanto o campo político. Dentro do campo político, uma dinâmica que a gente já domina quanto sindicalistas, é um campo em que a gente tem uma certa expertise, porque o Sindicato APEOC, tanto em âmbito municipal, aqui em Santana do Cariri, como o Sindicato APEOC estadual, a nossa executiva estadual, nós prezamos e primamos muito pela negociação, pelo diálogo, por estar esclarecendo a categoria sobre, por exemplo, as legislações que versam acerca de financiamento da educação, dentre outros aspectos, porque a gente compreende que o sindicalismo moderno não pode mais ser só um sindicalismo de oba-oba, de rua, de falar de greve, de falar de paralisação. Isso tudo é um dos instrumentos que a gente pode utilizar para fazer a luta, mas o instrumento mais importante é que nós, professores, nós que estamos no sindicato, todo mundo que compõe qualquer associação, qualquer sindicato, de qualquer categoria, o instrumento mais importante é você conhecer todo o instrumento de defesa da categoria, todos os direitos que você tem, desde o seu plano de cargos e carreiras, lei orgânica do município, toda a legislação que versa de financiamento da educação a estatuto
né, do magistério, o Estatuto do Servidor Público. Tudo isso em mãos, com esse conhecimento, a gente tem um poder muito grande numa mesa de negociação. Porque, em muitas vezes, a própria assessoria de prefeituras e de governos não compreende, né, porque está lidando. E nós, professores, tendo esse domínio, vamos sim sentar numa mesa de negociação com muito mais expertise, com muito mais chances de lograrmos êxito. Entendendo que o êxito nem sempre é tudo aquilo que nós queremos, mas é o melhor cenário dentro do cenário apresentado. Eu considero isso, né? O êxito é o que a gente consegue melhor dentro do cenário que foi apresentado. Nem sempre é o que a gente quer, né? Mas o que a gente consegue melhor naquele caminho, né? Naquele trajeto que a gente traçou, é o que fica de importante, porque a gente sabe que o sindicalista, né, ele é visto, ele é enxergado pelos colegas de profissão, né, sobretudo em um município do padrão de Santana do Cariri, como a grande referência dos professores, a grande referência daquela categoria na região. E quando o sindicalista se torna a grande referência da categoria na região, ele vai passar a ser cobrado. Os nossos colegas aqui, a Wagner, o Jefferson, os demais colegas, né, do Sindicato APEOC aqui no município, sabem disso, né, passam a ser cobrados, inclusive por questões que nem tem tanta relação com a questão profissional, às vezes questões pedagógicas, né, questões de qualidade do espaço de trabalho e, obviamente, as questões relacionadas ao cunho financeiro, que é, na verdade, o principal objetivo, sempre trazer melhorias financeiras e condições de trabalho para os professores. É por isso que nós estamos aqui, porque nós precisamos dialogar com vocês e sair daqui com um posicionamento bem específico com relação a novas lutas jurídicas que nós vamos traçar com os professores de Santana do Cariri, do estado do Ceará inteiro e do Brasil inteiro, porque o Sindicato APEOC agora rompeu as barreiras, né, das fronteiras do estado do Ceará. Agora o Sindicato APEOC é uma referência no Brasil. Certo? Nós temos contribuições importantíssimas do novo Fundeb, então para você ter uma ideia, certo? Existem artigos do novo Fundeb que foram elaborados aqui no estado do Ceará, mais especificamente pelo professor Anísio, com a interlocução política que ele tem em Brasília, com senadores e com deputados, e conseguiu acrescentar artigos importantes para a educação dos professores no novo Fundeb, bem como as legislações que versam acerca dos precatórios do Fundeb, como a emenda 114, que garante a subvinculação dos precatórios do Fundeb para os professores, porque antes disso não existia subvinculação nenhuma, o dinheiro vinha e os prefeitos e governadores usavam da forma que queriam. Fomos nós que começamos essa luta, juntamente com a luta jurídica e política, né, para repassar o valor que nós considerávamos que era de direito dos professores, e naquela época era 60%, com o novo Fundeb agora é 70%. Né? Então, rompemos as barreiras do estado do Ceará, as fronteiras do estado do Ceará, estamos no Brasil inteiro, juntamente agora com a Frente Norte e Nordeste, mas sem esquecer da nossa casa. A gente não esquece do estado do Ceará, não esquecendo dos municípios, e nós estamos aqui em plenas férias, né? Eu também estou de férias, sou professor, mas eu venho aqui fazer o meu trabalho sindical para dialogar com vocês sobre novas possibilidades jurídicas de luta para a nossa categoria, e nós saímos aqui com a nossa pauta aprovada nesta Assembleia, né, que está bem numerosa, muito bacana, para que a gente possa enfrentar essa nova luta jurídica que vai ser explicada aqui para vocês de uma forma um pouco mais detalhada, tá certo? Nós temos um desafio quanto categoria. Desafio esse que exige de nós uma missão que, além de compreender o que vai ser repassado, repassar para os nossos colegas a perspectiva do convencimento. Nós vimos aí que os precatórios do Fundef, sobretudo no estado do Ceará, né, trouxeram muitos ganhos aos professores, isso é um fato. Professores da rede estadual, por exemplo, receberam a terceira parcela agora há pouco, vão receber mais 3. E isso não é porque o gestor é bonzinho que quer dar, não. Isso é porque teve luta nossa, do Sindicato APEOC, para garantir essa subvinculação e os professores terem direito a esses 60%. Porém, juntamente com a banca de advogados do Dr. Aldair, que foi a banca que nos auxiliou nessa luta, que enfrentou este grande desafio nacional, nós temos agora 2 novas teses jurídicas para a gente poder enfrentar daqui para frente. O dinheiro dos precatórios é o dinheiro que passou, né? Já foi, recebemos esse recurso agora no presente, mas temos agora recursos no futuro, que nós vamos precisar lutar agora no presente, para que esse recurso entre no nosso bolso, entre no bolso da categoria. Eu lembro que lá em 2016, 2017, quando eu viajava passeando pelas escolas para aprovar a tese dos precatórios do Fundef, a imensa maioria dos professores dizia que era um dinheiro que era mentira. Isso não existe, esse dinheiro nunca vai sair. Né? Que 100 bilhões, a gente vai ganhar 100 bilhões, não vai nada, não tem nem perigo. Né? E aí, tratavam com um certo desdém essa luta dos precatórios.
E foi aí que a luta dos precatórios foi avançando, a luta jurídica qualificadíssima que nós fizemos gerou resultados, resultado esse que gerou uma emenda constitucional, e isso não é algo pequeno. Você acha que os gestores queriam dividir os precatórios com o professor? Eu acho que não, tenho certeza que não queriam. Então a intervenção foi lá, na Constituição, a emenda constitucional que garantiu essa subvinculação, através da luta jurídica e da luta política do sindicato, sobretudo na pessoa do professor Nísio, que é o nosso grande timoneiro, que é quem, de fato, dentro do movimento sindical, pensa o sindicalismo moderno e o sindicalismo mais propositivo. Nós estamos aqui para propor para vocês mais uma luta política, mais uma luta política e jurídica, que precisa sim da aprovação de vocês para que nós tenhamos ainda mais legitimidade de enfrentar essa luta. Uma delas são os precatórios do Fundeb, certo? Nós compreendemos, dentro de uma lógica de aplicação dos precatórios do Fundef, que aquele valor a menor, percentualmente a menor que foi passado, perdurou até os precatórios do Fundeb. Então, nós vamos brigar agora também, juridicamente e politicamente, para que nós tenhamos direito aos precatórios do Fundeb. Na nossa tese, existe sim essa possibilidade, então vamos para esse enfrentamento jurídico, tá certo? E a outra estratégia jurídica, a outra ação, é relacionada ao patronal, pagamento patronal da Previdência, dos professores e dos demais servidores, mais especificamente nossa, dos professores, com a ação jurídica relacionada ao pagamento do patronal. O que é esta ação jurídica do pagamento patronal? Depois o doutor Davi vai explicar para vocês de forma bem mais detalhada. É a possível utilização de recursos do Fundeb para pagar a parte patronal da Previdência. Quando você recebe seu contra-cheque, você vê que tem a sua contribuição da Previdência e tem a contribuição patronal, que é a contribuição de quem contrata. E no caso aqui, a Prefeitura, do Estado, o governo do Estado. Então, há a possibilidade de que esses governos estejam utilizando recursos do Fundeb para pagar a parte patronal da contribuição previdenciária, certo? E isso, obviamente, vai ser analisado pela nossa equipe jurídica. A partir de então, sendo identificado esse erro, este equívoco, certo? Vamos dar entrada nesta ação para que se barre este pagamento primeiro e depois que a gente corra atrás do recurso que foi pago, que foi utilizado do Fundeb, não poderia ter sido usado para este fim, mas aí o doutor Davi vai explicar para vocês com mais detalhes sobre isso, tá certo? E o que eu quero deixar aqui para vocês de início é a mensagem, gente, de que quem defende o trabalhador é sindicato, certo? Nós não temos os sindicatos perfeitos. Se fosse perfeito, nem precisaria de sindicato. Nós temos os sindicatos possíveis, mas se há algum sindicato que está perto da perfeição, esse é o sindicato da PEOC, porque nós somos o sindicato do país que mais conquistou avanços para as categorias em âmbito municipal e em âmbito estadual, e nós somos o sindicato do país que ao longo dos últimos 15 anos mais vem conquistando reajuste do piso na carreira, a melhor carreira do país em âmbito estadual, e a gente não sai de nenhuma negociação para perder, a gente só sai da negociação para ganhar. Podemos em um momento ou outro não ganhar o que nós queríamos, mas a gente sempre avança. É avançando 2, às vezes redua 1, às vezes avança 3 e às vezes redua 2. Mas nessa somatória a gente está sempre caminhando para frente, está sempre avançando. Essa mensagem que eu quero deixar para vocês. O sindicato da PEOC vai estar a serviço da categoria sempre, tá certo? E eu queria chamar aqui para vocês, para esse momento agora importante de exposição acerca dessas duas ações que a gente vai enfrentar agora daqui para frente, o doutor Davi Surpira, do escritório do doutor Aldair Carvalho, e vai trazer para vocês maiores informações acerca dessas ações e das ações dos precatórios do Fundeb também. Financiamento e do aprimoramento do salarial de professor desde 2014. A gente começou com a indignação do Anísio em 2014, que nos procurou lá no escritório para poder a gente idealizar uma tese desse dinheiro do Fundef que vinha, os municípios estavam recebendo e às vezes a categoria nem sabia que esse dinheiro entrava nos cofres municipais. Isso era guardado meio que a 7 chaves. E aí nós desenvolvemos, começamos a trabalhar,
no sentido da subvinculação, que hoje está na Constituição, e a história que vocês já conhecem. O primeiro município que a gente obteve a vitória foi aqui, em Juazeiro do Norte, né, em 2016. Aí, a partir daí, a gente começou a ter algumas vitórias, veio até a emenda constitucional, e hoje nós temos isso regulamentado em lei. Paralelamente a isso, a gente começou a estudar algumas ações e começou a estudar o financiamento da educação. E aí nós percebemos que o mesmo erro que ocorria no Fundef continuou sendo feito no Fundeb. Então, quer dizer, a União continuou repassando a menor os valores ao município. Ok? E o pior de tudo, eles fizeram seminários, fizeram propaganda de que esse erro não estava sendo mais cometido. E aí os municípios acreditaram nisso. Por isso que não tem nenhuma ação de Fundeb. Né? As ações que existem de Fundeb são ações, as primeiras foram nós, por intermédio do Sindicato Tapioca, que entramos. Nós fizemos um contrato com o idealizador, a pessoa que prestou atenção nesse erro do Fundef, que calculou esse erro do Fundef, que é um cearense, e aí ele fez essa pesquisa no Fundeb e encontrou essa diferença. Pra vocês terem ideia, o Fundef de Fortaleza era 500 milhões, né, Maurício? 500 milhões, 368 milhões para os professores. Era para ser, não foi, mas era para ser. A sentença do Fundeb, em primeiro grau, de uma ação nossa, juntamente com a Procuradoria do município de Fortaleza, foi de 600 milhões. Então, quer dizer, é maior do que o Fundef, entendeu? A diferença é maior. E aí nós, por questões de prescrição quinquenal, que a gente chama, né, que eu tenho um tempo para cobrar qualquer dívida, a gente já entrou com essa ação, porque como o Fundeb acabou em 2022, né, entrou o novo Fundeb, eu só teria 5 anos para cobrar para trás. Então, a gente entrou com a ação em 2023, eu só cobrei até 17, entendeu? Se eu demorasse mais para entrar com a ação, eu ia perder mais um ano. Cada tempo que eu demorasse mais, eu ia perder mais um ano. Nós já ajuizamos essa ação. Essa ação já foi contestada pela União, ela foi aceita, já foi contestada pela União, quer dizer, o sindicato hoje tem legitimidade, já está reconhecido, o sindicato tem legitimidade para cobrar a parte dos 60, dos professores, e aí o que a gente faz? A gente entra com a ação e pede para o juiz intimar o município, dizendo, ó, nós estamos atrás do nosso 60, o município se habilite aqui para pegar os 40 dele, né? Porque a gente só quer o que é nosso, eu só posso pedir o que é meu, então, tá lá. E aí, especificamente daqui de Santana do Cariri, eu não sei se o município foi intimado, mas a ação já se manifestou, né? Então, pronto, a União já contestou, nós já replicamos. E aí agora vai para o juiz decidir, certo? A de Fundeb. E aí tem uma outra, assim, Fundeb, por conta do Fundeb, vocês já entenderam o que é a ação, né? Que era para ter recebido, os alunos não receberam, e isso aí gera um crédito. E aí tem um outro problema também que a gente detectou, até já há algum tempo nós vimos esse problema, e nós estávamos estudando uma maneira de cobrar da União, certo? Que é o seguinte, todo mundo que paga a Previdência, pela nossa lei maior, uma parte da Previdência da pessoa é custeada pela pessoa e outra parte é pelo empregador, que a gente chama a parte patronal. Toda a Previdência ela é composta desses dois lados. O que acontecia com o Fundef, com o Fundeb e acontece com o novo Fundeb? O município tira a parte patronal dos 70. Então acaba que o professor financia 100% da sua aposentadoria. Ele era para tirar a parte patronal dos 30, não dos 70. Não é dele? Ele não pode tirar da minha parte para me pagar. Até porque ele tira e depois ele rateia. Então eu tenho uma perca. Vocês entenderam o que acontece? Só que isso aí foi orientado, isso aconteceu no Brasil todo, acontece no Brasil todo, foi orientado pelo Ministério da Educação. Isso não é orientação, não é
uma regra do gestor, não. O gestor fez isso porque queria fazer isso. Ele fez isso porque existia uma portaria e uma recomendação do Ministério da Educação. Tanto é que depois que nós ajuizamos as ações, essa portaria foi tirada do ar. Ela não existe mais. Se você falar no site lá, não está mais lá. Desculpa interromper, só assim, ele tira, depois ele rateia. Rateia no quê? Não, é porque 70% não foi pagar o salário dos professores. Sim. Pronto. Aí Só os que 30%. dos 30% ele tem que usar na educação. Aí é outro custeio da educação. Certo? Mas 70% é para pagar salário, está lá na lei. Sei, aí Okay? Aí como eu tiro, eu não sei quanto é que é aqui, porque cada Porque lugar assim, vai a Previdência recebe a contribuição do servidor. o servidor está lá no seu conta-cheque de previdência e uma parte do município paga. Essa parte do município ele está descontando uns 70%. sei. Entendeu? E não era para ser assim. E não é só aqui em Santana do Cariri, isso não é o MAP, o gestor que faz isso. Eu entendo até que o gestor era obrigado a fazer isso. Se ele não fizesse isso, ele podia estar respondendo para o Tribunal de Contas. Porque era uma orientação do governo. Entendeu? Então a gente demorou a entrar com essa ação porque a gente estava achando uma maneira jurídica de cobrar da União, que foi quem orientou errado. Ponto. E tem um outro detalhe também. A gente tem que cobrar de quem tem dinheiro para pagar a gente. Eu não posso entrar com uma ação contra o município e o município não tem condições de pagar. Eu ia gerar uma expectativa de vocês receberem o dinheiro, tá lá, e o município não ia ter como pagar, que ele não vai pagar para a saúde, não vai parar de pagar salário para todo mundo para pagar a conta. Não vai. Isso aí nem o município faz. Eles deixam a conta lá e pronto. Então, a gente achou uma maneira jurídica, por isso que demorou para essa ação. Essa ação já foi ajuizada também. Ela está, se eu não me engano, aqui, aqui de vocês. Ela está. A União não aceitou, que aí é outra briga. Primeiro foi o seguinte, foi a briga pela. Toda a vida eles inventam uma artimanha jurídica. Maurício, tu já tinha visto o sindicato ter que pagar custas processuais? Já tinha visto? É? Claro. É raro, né? É raro, né? Mas nessa ação eles estão cobrando custas. Então, a ação foi recebida, quer dizer, o direito já foi entendido que vocês têm direito, porque senão ele podia extinguir a ação de plano, mas diz assim, ó, tem que pagar as custas processuais. E aí nós vamos pagar as custas. Ainda bem que na Justiça Federal as custas são pouquinho, né? Porque nós estamos falando de todos os municípios do Brasil. Então essa ação ela vai caminhar, e ela é uma ação que, na minha visão, ela vai ser um ganho muito grande. Primeiro porque vão parar de cobrar errado, descontar errado, e segundo porque o montante é muito grande. É uma ação tão grande que logo que nós entramos com a primeira ação, o Anísio recebeu uma comunicação, foi chamado a Brasília para dizer, cara, tu vai quebrar a Previdência. Aí o Anísio, não, vocês estão descontando errado, você não paga certo. Não direito do professor, estou atrás de direito do professor. Então, a gente vai, já está garantindo esse direito. É uma ação que vai demorar, mas assim, na nossa visão, só não ganha quem não entra. Nós entramos com uma ação, essa ação ela é coletiva, no sindicato, mas em algum momento, vocês sabem, aqui que a gente chama, hoje em dia se chama de cumprimento de sentença, né, quando você ganha e depois vai cumprir a sentença, nós vamos precisar individualizar cada professor. Por isso é que a gente precisa das procurações assinadas individuais de cada um. A ação já está rodando, mas eu vou em algum momento precisar dizer, ó, a professora Maria lá de Santana do Cariri contribui com isso aqui, ó, que pagou errado. E aí a gente vai fazer um cálculo e vai juntar o cálculo para que a União devolva esse dinheiro individualmente para cada um. Essa é uma ação individual. Essa ação já coletiva já foi entrada? Já foi dada entrada para garantir o direito de todo mundo. Em Santana? Em Santana. Não, nós entramos, em todos os municípios que atuam, nós entramos em conjunto. Entramos por uma vez. Só falando uma observação, nós falamos com uma órgão, foi até no horário do almoço, aqui em Santana, a gente tem a Previdência própria. E aqui a gente não tem esse problema atualmente em relação ao patronal. Aqui, até o final do ano passado, estava sendo usado 105% só com o pagamento de funcionário. O patronal aqui, no município, ele não tem sendo pago com recursos do deve não. Em todo o período? Não sei dizer de 2017 até hoje. Não, mas de 2024 para trás. Mas 2024, 23, 22, 21 e 20. a gente sabe de 23 e 22.
24, tá? Pronto. Então, na verdade, a gente entrou com ação em 23, não foi? A patronal? 22. Patronal 23, então de 22 para trás. Mas eu acredito que assim, não tenho certeza de 22, mas 23 e 24 que a gente vem acompanhando, a gente sabe que não, porque o recurso estava sendo usado hoje. É 23. 23. Então, é de 23 a 19. Entendeu? Então, pode ser que em alguns anos, 22, 21, 20, isso aí tem que ser devolvido, entendeu? Mas aí é a questão do cálculo. Entendeu? É a questão do cálculo. É aí que tem que deixar claro que não é o fundo em si. O pleito aí é contra quem orientou. Contra a União. Não é. Pior então, porque o município tem que ver para receber isso. Você custeou. Porque assim, eu entendo que o salário do professor tem que ser puxado para a União. Né? Pelo menos é isso que ele tem. O custeio da educação. Se o município está financiando a mais, é porque tem algum problema, aí não repassa. Então, repassando é melhor. Porque tem município que não precisa fazer isso, paga todo mundo. Entendeu? Tem algum problema. E aí, eu A entendo. situação assim, a banca obviamente vai se apropriar, vai ver se o município de fato utiliza os recursos. A gente se resguarda. A gente não sabe, a gente já vai resguardar caso a gente não sabe, porque a gente não tem a ficha financeira de cada professor. Eu vou analisar quando eu tiver a ficha financeira. Eu vou dizer por que puxou isso aqui. Então, são essas duas ações novas que nós temos. Fundeb, que é a mesma do Fundef, certo? Que agora, quem entrou com o sindicato da PO, que vocês são filiados, né? E que vai sentir para toda a categoria. Que a gente tem certeza que vai ser maior que o Fundef. E aí agora eu vou falar para vocês do Fundef, que vocês que não aumentaram, certo? Né? Que é a ação tem uma ação que é de 2004, que já foi recebido 9 milhões e alguma coisa, né? Que ficou um saldo em conta, que hoje está por volta de 13 milhões e alguma coisa. 13 milhões. 13 milhões, 13 milhões e 400, né? O município pediu o desbloqueio desse valor e a União pediu o sequestro desse valor. A União disse que não deve mais nada para vocês desse mecatrônico, está pedindo dinheiro de volta. E aí está concluído para o juiz decidir, certo? Tem uma outra ação, que essa é um cumprimento de sentença de 2023, que é referente ao período de janeiro de 98 a setembro de 99 e de janeiro de 2004 a dezembro de 2006. São períodos que não entraram nessa primeira ação de 2004, não me pergunte por quê. Quem entrou com a ação não contemplou todos os períodos, que seria de 98 até 2006. Não entrou e aí ficou sem cobrar. E aí o município, se eu não me engano, é o Grupo Monteiro, que é o advogado aqui, entrou com essa cobrança. E o valor total que ele está cobrando é 46 milhões. 45.328. A União reconheceu 26 milhões e 35 mil reais. A União disse, não, eu não devo 45, eu devo só 26. O município disse, beleza, eu acho que é 46, se a União está dizendo que é 26, me dê o dinheiro. Eu quero os 26 agora e deixo o restante aí, esses 19 aí para a gente discutir futuramente. Aí depois a União, quando ele falou que está peticionando, dizendo que foi um erro dela, que ela disse que não deve nada. Então a União agora não está querendo dar mais nada, e aí o processo está concluído para o juiz, para o juiz decidir. Certo? Ele ainda não tem uma decisão final. Se o juiz federal TRF1, lá em Brasília. Se o juiz decidir, vamos supor, até fevereiro, até o dia 28 de fevereiro de 2025, que deve alguma coisa e emitir o precatório, na realidade é um requisitório, ele emite o requisitório para a União, o dinheiro entra em 2026. Certo? Se o juiz não decidir até lá, fica para o próximo ano, 2027.
Ele tem sempre um ano antes, que é para entrar, o pessoal que é vereador aqui sabe que tem que entrar no orçamento, tem que ser aprovado, né? Pelo legislativo. O legislativo tem que aprovar. Então, a União tem até fevereiro, e fevereiro, final de fevereiro, mês de abril, né? Mês de abril, para mandar o requisitório para entrar numa lei orçamentária anual, que ela seja votada, seja aprovada, para isso ser pago no outro ano. Certo? Isso aí é o trabalho que tem que ser feito, tem que acompanhar esse processo. Então, as notícias de processo são essas. Né? Esse processo do Fundeb é um processo que, diferentemente do Fundeb, o pessoal no começo do Fundeb disse que ninguém tinha direito, que esse era um sonho. O do Fundeb já é uma realidade, nós já temos sentenças favoráveis e uma questão de tempo para receber esse dinheiro. O processo, a União vai dizer, também que a União concorda amanhã, entre outro, a advogada da União discorda e entra com recurso e tudo, e aí esse processo demora um pouco, mas sai. Principalmente porque vocês têm um acompanhamento jurídico e aí vai sair. O que é que nós nos oferecemos? Nós estamos nessa luta com a APO aqui, hoje nós estamos trabalhando para vários municípios, é trabalhar para vocês aqui nesse processo que nós trouxemos. Certo? Como é que é? A gente trabalha, vocês recebem e nos pagam. Não existe dinheiro adiantado, não existe nada. Não ganhou a causa, não tem R$1, foi bom estar com vocês, o trabalho é meu e eu não tenho problema nenhum. Foi bom conhecer, está dando as horas à disposição para tirar tudo, qualquer coisa. Receber o dinheiro, obviamente, nós vamos ser remunerados por isso. Não, receber o dinheiro. Essas ações do Fundeb, vai que amanhã muda a lei e tal, como no Brasil às vezes acontece, e ninguém ganhou. Então, ninguém deve nada a ninguém, continua, vamos atrás de outra coisa para trabalhar e vamos continuar a luta. Entendeu? Essa é o nosso dia a dia e o que nós temos a oferecer para vocês. Qual é a diferença? É que nós temos escritório em Brasília, temos escritório no Rio de Janeiro, Salvador, a gente tem uma capitalidade maior. Hoje nós somos associados os maiores escritórios do Brasil, fazem parte da banca. Hoje nós advogamos para frente, norte e nordeste. Hoje a gente chega no STF para falar com o ministro, ele conhece a gente, ele não conhecia antes. Hoje ele sabe quem é. Nós já estivemos lá, eles sabem quem nós somos. Até porque nós estamos trazendo à luz um direito que era todo tempo escondido. Falava de direito de professor, o pessoal, não sei o quê, política no meio, e nós no judiciário estamos lá, batalhando, fazendo sustentação oral no STF, fazendo sustentação oral em todos os locais. E aí o pessoal está começando a olhar para o direito dos professores com outro olhar. Essa proposta de hoje da banca de advogados seria só para o processo do Fundeb, né? 2017 a 2022, né? Não se relaciona a esse outro, se houvesse um ou não? Como é que é? A proposta de... Não, seriam os 3 processos. Seriam os 3 processos. Os 3 processos. Nós 3 coisas. Quem quiser que a gente trabalhe também no de Fundeb, para que ele saia, para que a gente ajude, para que a gente vá a Brasília, para que a gente faça alguma coisa, nós estamos aqui exatamente para trabalhar. Agora, se não quiser também, está tranquilo, não tem problema não. E os percentuais? 15% sócio. 15% sócio e 20% não sócio. Né? Logrando esse, né? No êxito. No êxito. Tudo é no êxito. Nem os cálculos, na hora, por exemplo, vai acontecer um momento lá, a pessoa está dizendo, aqui não tem aqui o município já vai precisar fazer um cálculo para mostrar isso ao juiz, certo? Nem esse cálculo vai ser cobrado. A gente não cobra. Não tem esse negócio, porque tem advogado, a pessoa surgiu uns golpes aí, o advogado pedindo, precisa fazer um cálculo do Fundeb, deposita R$100 na minha conta. Não, zero. Entendeu? Não tem isso, não tem despesa nenhuma, é tudo por nossa conta. Perdeu, é prejuízo nosso. Foi trabalho prejuízo não, porque eu não acredito em prejuízo, é aprendizado nosso e a gente vai reverter esse aprendizado em outro local. Mas assim, o custo da ação é nosso. É uma ação que toda a defesa dos direitos dos professores é nosso. É por isso que a gente tem como, por exemplo, você chegar aqui hoje, que agora você foi, doutor, esse processo PRF não tem como despachar com o juiz amanhã lá em Brasília? Eu tenho. Porque quem tem escritório lá? Tem um advogado que está lá. Eu ligo para ele, ei irmão, vá lá, conversa com o juiz assim. Que os professores fecharam para a gente de Novo Olinda, de Santana do Caribe. Pronto, a gente vai lá e despacha com o juiz. Essa é a diferença. Como seria essa
tem dois modelos. Hoje em dia tem dois modelos. Tem um modelo que o juiz manda pagar, e aí cada contrato, depois a pessoa mesmo procura a PO. Então, eu recebi, está aqui, como é que eu faço para pagar? Está aqui o boleto e você paga no boleto. Por exemplo, hipoteticamente, digamos que de 17 a 21 a gente tenha 500 beneficiários para receber esse precatório. Isso. Como todos os 500 teriam que pagar, Aí só já, quem aceitar. não, aí já é outra coisa. Aí já é outra história. Aqui a gente não vai fazer isso, né? Eu acho, de entrar na ação, porque a ação do Estado é nossa, né? Então aqui, como é da Prefeitura, essa da Prefeitura a gente pode auxiliar. E aí, o que é que diz a lei? A lei diz o seguinte, que todo mundo que for substituído processualmente pelo sindicato tem que custear a despesa do advogado do sindicato, contratado e aceito em assembleia. Quem quiser receber o dinheiro. Quem não quiser, é só. Porque tem gente que diz assim, não, eu não gosto do sindicato, eu não gosto de eu não quero receber esse dinheiro, não. Então tá bom, beleza. Agora, se eu receber o dinheiro por um trabalho do sindicato, eu tenho que pagar os honorários que foram pactuados e acordados em assembleia, tudo direitinho que foi aceito. É inclusive meio óbvio, né? Porque é muito bom eu chegar novo, ficar quieto aqui, eu sou da categoria, e aí a pessoa que vai pagar por mim. Então, isso é até mais justo, entendeu? A lei diz isso. E é o que está acontecendo no mundo do Estado. No mundo do Estado, os juízes estão julgando assim. Na realidade, não houve destaque no mundo do Estado, estava até lá no acordo, por uma questão política. Porque era uma época de eleição para governador, e aí pararam, não vamos destacar, porque pode ser que dê algum problema, aí não houve esse destaque. E aí, para não atrasar o pagamento, está lá nos autos, aqui não sei o que eu estou dizendo, para não atrasar o pagamento, o sindicato até chegou para a gente e disse assim, rapaz, não vamos brigar com isso não, vocês cobram depois. Aí nós abrimos mão. Mas o direito está lá, eu tenho uma sentença, eu tenho um acordo, eu tenho várias coisas que fazem, aí nós estamos cobrando. Quem é que tem que pagar? Todo mundo que recebeu. Todo mundo que recebeu tem que Eu pagar. estou perguntando isso, assim, porque nós temos cerca de quase, acho que mais de 300 professores que, assim, efetivos, né? Filiados a gente tem quase 200. A gente está vendo aqui, infelizmente, que uma minoria está participando, né, pessoal? E então, o que ficar decidido aqui vai ser uma responsabilidade nossa, deveria ser de todo mundo, mas a presença a gente está vendo que está sendo mínima. Então, é importante que a gente tire todas as dúvidas e pergunte tudo bem direitinho. Porque, assim, é por isso que eu estou perguntando. Depois, todo mundo vai arcar com o que ficar decidido aqui. Né? Exatamente. É Pela isso lei, que sim. eu queria perguntar. Assim, Pela lei, sim. e se é uma causa coletiva? Né? Por exemplo, eu vou falar para o Maurício Matos vai receber e eu não. Deixa eu dizer o que a lei diz. A lei diz o seguinte, ó. Não houve a publicação do edital convocando, e lá na pauta não tinha dizendo o que era. Pronto. Se todos os 300 quisessem, eles não estariam aqui? Estariam. Pronto. Eu quero antes chamar a atenção só para um pequeno detalhe. Vocês estão aqui hoje, né? E eu quero pedir a vocês, antes da gente iniciar essa votação ou não, que a gente olhe com bons olhos. Nós estamos nessa luta desse primeiro precatório até hoje, não é? Temos ainda o que receber. Eu, conversando com o Vital e com a comissão internamente, para esse novo processo, eu acho que o mérito é do sindicato, a princípio. Por quê? Porque se o sindicato APO que não tivesse entrado com a ação para que a gente viesse futuramente a receber esse recurso, nós não íamos receber nada e nunca, porque o município não ia entrar com a ação. O município foi intimado a fazer parte do processo, porque o sindicato já tinha entrado com a ação junto à União. Por isso que a Procuradoria do município teve que se habilitar para poder receber os 40% depois. Então, vocês, por favor, tirem todas as dúvidas e vamos pensar direitinho antes de tomar uma decisão ou não, para saber se a gente vai querer ter alguém que nos represente, como é que vai ser feito e a responsabilidade que a gente também vai estar assumindo aqui hoje, porque é uma participação mínima que a gente está vendo aqui, infelizmente, né? Mas é uma coisa que vai ser decidido hoje e por nós. É assim, gente, nós estamos falando aqui de algo que é mais lá na frente. A gente não sabe
se vai ganhar ação, se vai receber o recurso. Né? A gente tem que decidir agora se a gente quer que alguém entre com essa ação pela categoria, é isso que está decidindo. Você pode decidir aqui que não quer, então tudo bem, ninguém entra com essa ação. E aí fica a possibilidade, enfim, de não receber nada. Então, o que nós temos que decidir aqui é, nós queremos que o sindicato APEOC entre com essa ação? Né? Eu já tenho que pagar alguma coisa agora? Não, nada. Certo? A gente só paga ou só pagará no êxito, se ganhar. E se perder, como é que fica? Se perder, perder, não tem custo para ninguém. Né? Quem vai assumir o ônus vai ser o sindicato e a banca. Agora, se ganhar, se nós tivermos êxito, como foram os precatórios do Fundef, o precatório do Fundef, a gente passou a maior parte do tempo da ação perdendo. A gente ganhou praticamente nos 47 do segundo tempo. A gente foi lá e ganhou, beleza. Mas até lá estava todo mundo perdendo e pronto, não ia ter custo para ninguém. Mas aí tinha alguém trabalhando por essa ação. Se não tivesse alguém trabalhando por essa ação, não existiria ação. Como essa também. A gente vai voltar, pô, eu quero que o sindicato vá lá e entre com essa ação. Aí, não, eu não quero. Então, se não quer, ninguém vai entrar com a ação e encerrou. Até isso que nós vamos decidir aqui. Pronto, aí, mas é por isso que eu estou dizendo, nós vamos decidir, todo mundo vai acabar sendo beneficiado. Então é justo que eles também Deixa eu só contribuam. dar um exemplo aqui do que está acontecendo aqui hoje. Por exemplo, a gente tem eu tenho uma reunião
Bom, gente, eu estava, primeiramente, quero apresentar, eu me chamo Aldair, sou advogado, sou também ouvidor-geral do Sindicato APEOC e sou assessor do professor Anísio, que é o nosso presidente do Sindicato APEOC a nível estadual e que é coordenador-geral da Frente Norte-Nordeste pela Educação. Eu estava ali muito pacientemente escutando todas as colocações importantíssimas e refletindo, né, sobre todas as andanças que eu tive com o professor Anísio, todos os momentos de dificuldade e todas as vitórias que nós tivemos. E aí eu lembrei de uma leitura, eu gosto muito de ler, uma leitura que eu fiz ainda adolescente, que é um livro do Lewis Carroll, que eu acho que todo mundo aqui deve conhecer, se chama Alice no País das Maravilhas. Um livro infantil, mas tem ensinamentos valiosíssimos. E num trecho desse livro, pessoal, a Alice está andando lá no meio da mata e ela não sabe para onde é que vai. Aí surge um gato numa árvore, todo mundo aqui já deve ter assistido esse filme ou lido o livro. E ela pergunta para o gato: seu gato, para onde é que dá essa estrada? Aí o gato pergunta assim: para onde é que você quer ir? Aí ela diz: eu não sei, eu estou perdida. Aí ele diz uma frase fundamental que eu acho que a gente tem que refletir sobre ela aqui: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então nós não estamos aqui, gente, perdidos não. Vocês têm um sindicato, tem uma direção sindical que está dizendo: ó, o caminho certo é esse aqui, certo? E cabe a vocês, e aí vocês não estão perdidos que nem a Alice, seguir por esse caminho. Por quê? Porque o que nós estamos decidindo aqui, como o professor Maurício bem disse, não é nenhum ônus para a categoria não. Viu, professora? O nome da senhora? Professora Francilene? Francilene? O que a gente está discutindo aqui, você disse lá, quando eu entrar no grupo vai ter um bocado de pessoas e etc. Essas pessoas têm que lhe agradecer se você votar aqui pela aprovação. Sabe por quê? Porque lá na frente, vocês se votarem não aqui, lá na frente muitos municípios vizinhos aqui que aprovaram vão começar a receber e os professores vão começar a botar o dinheiro no bolso. E aí muitos desses que estão no grupo lá, que não estão aqui hoje, vão se perguntar: por que a gente não está recebendo? Não, porque naquele dia lá da Assembleia, a gente decidiu, porque você não estava lá, decidiu que não ia contratar banco. E o recurso não vai cair do céu não, pessoal. Eu quero contar aqui uma pequena historinha para vocês, dessas vivências que eu estava refletindo sobre elas ali, que foi o seguinte: lá no começo nós não tínhamos nenhum regramento legal tratando do repasse desse recurso para os professores. O que o gestor estava fazendo? Recebendo o recurso e gastando tudo em outros setores que não eram nem da educação. Aí nós dissemos o seguinte: nós precisamos fazer alguma coisa. O que foi que o professor Anísio fez? Procurou o escritório do doutor Adairto, montamos uma tese. Ora, se não tem regramento legal, cabe à categoria que quer receber e ao gestor que entende que deve pagar a categoria, fazer um acordo, manda para o judiciário homologa e aí está tudo ok. Aí nós garantimos a segurança jurídica para o pagamento. Dentre essas questões, houveram diversos ataques. Um dos últimos deles foi o julgamento no STF. Eu me lembro que eu estava com o professor Anísio, no dia do julgamento, viu, Roca? A gente estava aqui no município do interior e não era no dia do julgamento não, era na semana do julgamento. E ele refletindo sobre o que queria fazer a respeito, porque o que ia ser julgado era se os professores tinham direito ao recurso ou não. E a votação, gente, já estava em 5-0. Faltava apenas um voto para o STF decidir que não tinha mais precatório para ninguém. Aí sabe o que foi que o professor Anísio fez? Saiu daqui do estado do Ceará na mesma semana, foi a Brasília, articulou com diversos deputados, articulou com a banca do doutor Adair Carvalho para ir marcar reunião com os ministros e etc. Sabe o que foi que nós conseguimos? Que um dos ministros pedisse vista. Eu estou dizendo a vocês que nós conseguimos com o ministro do STF. Qual é o escritório no Brasil, o sindicato que tem esse poder de intervenção? Que o ministro do STF pedisse vista e o julgamento fosse adiado. Nesse meio tempo em que o julgamento foi adiado, pessoal, nós conseguimos o que a gente nunca acreditava, quer dizer, o professor Anísio sempre acreditava, mas nós desconfiávamos que era quase impossível, que era uma emenda constitucional garantindo 60% dos precatórios para os professores.
nós conseguimos aprovar essa emenda, que é a emenda 114. Vocês podem pesquisar aí no Google, emenda 114 precatório, que está lá dizendo 60% dos recursos tem que ser repassado para a professora. Quando o julgamento voltou, olha só o desfecho da história. Quando o julgamento voltou, o STF ele julga, ele dá a última palavra, mas ele tem que seguir o ordenamento jurídico, viu, professor? Ele tem que seguir o que está na Constituição, ele não pode inventar, ele não pode legislar a respeito do que está no ordenamento jurídico. O STF teve que se submeter, Roque, a um novo paradigma colocado. E qual era o novo paradigma colocado? Que os professores tinham direito aos 60% dos precatórios. E o que foi que aconteceu? Aí o STF, rapaz, todo mundo aqui era contra isso, e agora? Aí o que foi que aconteceu? Todos os gestores que desviaram o recurso para outros setores, antes dessa aprovação da emenda, foram anistiados. Inclusive o prefeito de Fortaleza à época, Roberto Cláudio, que pegou o recurso, fez viadutos belíssimos lá em Fortaleza, e os professores da rede municipal ficaram a ver navios, né? Então, a partir dali, esse recurso obrigatoriamente precisa ser passado para os professores, 60%. E nós aprovamos também que o sindicato tem legitimidade para ingressar agora com as ações. Então, gente, eu estou contando essa história para vocês, que a gente está aqui discutindo como se a gente tivesse perdido uma questão de quórum. Ora, os legisladores, e aqui nós temos vereadores aqui, eu quero parabenizar pela presença também, já resolveram isso há muito tempo. E como? Criando um mecanismo de chamadas. Toda assembleia de sindicato, ela tem no mínimo 2 chamadas. Para quê, gente? Para que a gente resolva essa questão do quórum. A primeira chamada, ela tem um quórum, né? Vamos supor, 50% da categoria mais 60% da categoria, aí o quórum, quem fez o estatuto, que geralmente é a categoria que aprova, é que decide. Não está presente os 50% mais 1, vamos esperar a segunda chamada, que geralmente é meia hora, 15 minutos depois. Se não chegou mais gente, o que essa segunda chamada estabelece? Que os presentes, e aí pode ser até uma pessoa, pasmem, isso é para resolver a situação. Até uma pessoa pode decidir pelo restante da categoria. Por quê? Porque isso é um mecanismo legal para possibilitar a continuidade das atividades do próprio sindicato. Porque vocês já pensaram, se a gente precisasse da maioria da categoria em todas as assembleias, todos os sindicatos do Brasil, para aprovar os encaminhamentos, o que ia acontecer? A extinção dos sindicatos. Porque a gente sabe que diversas pessoas que não são vocês que estão aqui, infelizmente não têm consciência, professor Maurício. Não tem consciência, às vezes tem outra coisa para fazer e não dá a devida prioridade. E para terminar aqui, gente, tem um ditado grego que diz que os ausentes nunca têm razão. Mas por quê? Porque eles tiveram a opção de estarem presentes, não tiveram, se abstiveram. Então os que estão presentes têm essa oportunidade que a gente está tendo aqui, de democraticamente dialogar e decidir, né? E a democracia, gente, ela é muito boa, mas ela tem também os seus percalços, né? Então vocês aqui vão decidir sobre isso. E para decidir sobre isso, é preciso de quê? O que as vanguardas geralmente têm? Coragem. Acho que nenhuma revolução no mundo foi feita, aqui eu estou utilizando um exemplo mais geral para trazer aqui o nosso presente, pela grande massa não. Geralmente foi um grupo que se reuniu e disse assim, olha, para a gente mudar aqui, a gente precisa fazer isso, isso e isso. E quando a gente fizer isso, isso e isso, todo o pessoal que está lá atrás vai vir conosco. Ora, se eu tenho aqui um benefício, porque esses recursos aqui, da ação da Previdência Fundeb e da ação do Fundeb, bem como as outras questões relacionadas ao precatório do Fundeb, só virão para vocês se houver uma banca atuando por vocês. Escritório, né, especializado, no caso aqui é o Dr. Eduardo Carvalho, que hoje é o escritório que coordena os escritórios mais fortes do Brasil nesse sentido, né, porque hoje a nossa luta está no Norte e Nordeste e já está se espalhando, inclusive para o Brasil. A CNTE, viu, professor, nos chamou para conversar e disse assim, rapaz, como é isso aí que vocês estão fazendo que está dando tão certo? A gente replicar aqui no Brasil todo. Ora, vocês estão tendo a oportunidade de contratar esta banca, não é qualquer banca. Porque a gente sabe que entrar com um processo qualquer um entra, né?
Mas intervir lá dentro do STF para parar um julgamento, não é qualquer banco, não é qualquer sindicato que faz não, pessoal. E para isso precisa de experiência, de estudo e de muita articulação. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês como um recado? Isso aqui, inclusive, serve de aprendizado para nós que estamos na labuta, você como dirigente, viu, Wagner, competente como é, para que a gente não se perca, pessoal, no meio do caminho. Porque nós sabemos qual é o caminho, nós sabemos onde é que nós queremos chegar e nós temos aqui as lideranças apontando esse caminho. E lá na frente, professora, quando os colegas receberem um recurso, você lembra eles, viu? Tá vendo, professor? Você está recebendo esse recurso aqui porque eu e os demais colegas que estiveram lá presentes aprovamos a contratação da banca. E aí, se for o caso, você pede até um churrascozinho, né? Pode ser que saia. Meu filho, da fé, o que eu mais tenho na minha vida é coragem. Pois é. E aí nós precisamos dessa coragem, né? Nós precisamos, porque coragem, como dizia Nelson Mandela, não é ausência de medo, não. É a superação do medo. Aqui muitos têm apreensões. Rapaz, se não der certo isso, eu estava lá, decidi. Não. Se não der certo, ninguém paga nada para a banca. Mas se der certo, todo mundo ganha. E aí todo mundo terá, porque com o bônus, pessoal, vem o ônus de pagar a banca advocatícia que trabalhou para que o recurso viesse. E aí é todo mundo, todos os beneficiários. Isso já está pacificado nos tribunais, já está pacificado em lei, que todo aquele que obtém ganho pela luta do sindicato, pela atuação de bancas jurídicas contratadas por meio de assembleia, eles têm que arcar com os honorários dos advogados. Vocês estão tendo aqui a oportunidade de contratar a melhor banca do Brasil para lutarem por vocês, para trazer esses recursos, tanto do restante da questão do Fundef, que ainda está em disputa, quanto dos precatórios do Fundef, dos possíveis, viu, que a gente está aqui discutindo, como se já tivesse tudo conquistado. E o professor sempre diz, não venda facilidade, diga sempre a verdade para a categoria, porque ela vai estar do seu lado. Certo? Quando você diz a verdade, a pessoa, mesmo na dificuldade, vai estar ali do seu lado, porque você foi fiel a ela e ela vai ser fiel a você. Então, isso aí não está ganho não, vai ser uma disputa grande, juridicamente e politicamente. Ora, se o precatório do Fundef, a gente quase perde por diversas vezes. Até hoje aqui está na luta. Até hoje, ó, tem gestor, a AGU está chamando os gestores para dizer assim, gestor, eu lhe devo aqui 100 milhões, você quer 50 para a gente quitar a dívida e você não questiona mais nada a respeito disso? O que o gestor diz? Quero, me mande aí. E aí muitas vezes não chama nem a categoria para conversar e faz esse acordo, que é o que aconteceu no estado do Ceará. O AGU chamou o governador, disse assim, governador, nós lhe devemos aqui 1,6 bilhões, é isso, vamos lhe dar 800, esqueça essa questão, bola para frente. E a categoria não foi chamada para conversar sobre isso, não foi chamada para decidir sobre isso, porque poderia... 60% desse valor é nosso. Pois é, 60% é dos professores, o governador faz um acordo com o seu dinheiro, com o dinheiro dos beneficiários do Estado, e os professores não têm direito nem de se manifestar a respeito. Então, o que nós dissemos? Não, nós vamos atrás do restante do recurso. Por quê? Porque nós não fomos chamados para falar sobre esse acordo aí, não. Vocês não podem fazer dinheiro. O Roque, que vamos supor, que está devendo 100 reais a mim, né? Não pode chegar para a Wagner e dizer, Wagner, eu vou botar 50 reais aqui, o Raimundo deixa ele para lá. Não pode fazer isso. Quem está devendo é o Raimundo. Vocês estão entendendo? Não é porque ele está devendo a Wagner também, eu não sei se é verdade, mas é só um exemplo aqui, que ele vai pagando a Wagner, sanar a dívida lá com o Raimundo. Não é assim que funciona. Então, pessoal, vamos ter muita tranquilidade, né? Coragem eu sei que vocês têm, viu, professora? Porque para ser educador é preciso, sobretudo, coragem, porque a gente enfrenta, né, diversos desafios, tanto em sala de aula quanto fora da sala de aula, né, a questão de ataques constantes, sobretudo de uma turma aí agora que diz que professor é tudo vagabundo, né, que professor, enfim, doutrinador de criança, de aluno, não é assim, a gente sabe. E para enfrentar isso a gente precisa de muita coragem. E essa aqui é apenas uma etapa dessa grande luta que nós enfrentamos para valorizar os professores e para trazer mais recursos para a educação. Eu posso fazer uma pergunta, você que está todo mundo assim meio que apressado, mas assim... Estamos à disposição, viu? Fala um pouquinho do contexto, mas é sobre valorização.
eu parabenizo o Sindicato APEOC. Eu, particularmente, me sinto bem representada, viu? Quando, no primeiro aumento que foi dado de 33, pronto. O meu concurso, como de várias outras colegas, foi de 99. O prefeito resolveu dar um aumento linear por conta de vários salários diferentes. Entendeu? Não que eu seja contra, porque eu quero que as minhas colegas também cresçam. Porque eu não posso crescer sozinha, porque se eu crescer sozinha eu estou sendo egoísta. Porém, o salário delas ficou equivalente ao salário que elas merecem e que são delas por direito. Só que o nosso salário de 99, que fizemos o concurso em 99, nós não recebemos nem 10%. Vou explicar É uma questão de uma específica. forma mais clara. Existiam vários salários básicos diferentes. Aí veio a proposta do aumento do piso. Foi o que ele fez. Ele deu o aumento proporcional a cada pessoa para que todo mundo ficasse com um salário só. Você recebeu 10%, eu 15%, ele 2%, ela 3%, mas para que todo mundo ficasse com um salário base ficasse linear. Só que nenhum foi abaixo do piso. Sim. Nenhum Não ficou tem poder. abaixo do piso. Mas desde então, todas Aí, realmente quem entrou em 99 e quem entrou em 2014 passou a ter o mesmo salário. Certo, eu entendi o que aconteceu. Como tinha gente que ganhava um pouco acima do piso, tinha gente que ganhava já um pouco mais acima do piso, tinha gente que estava só um pouquinho abaixo do piso, né? Ele foi dando aumentos diferentes de modo que todo mundo ficasse ali naquele mesmo padrão. Né? Então, do piso, que era o padrão do piso. Nós tínhamos 13 pisos diferentes aqui em São Paulo. Então, existiam 13 pisos diferentes. E o fato dos salários base serem diferentes não é tipo culpa dela, tá entendendo? Não, estou entendendo. O que ela está falando, na verdade, é algo relacionado. mais ascensões que o outro. Isso, é algo relacionado à carreira, na verdade. Né? Que você está se sentindo injustiçado pelo fato de você ter mais tempo do que as pessoas que haviam entrado recentemente. Então, em tese, você deveria estar mais avançado na carreira se aqui tivesse uma carreira em que você pudesse E avançar. estar mais avançado significa estar recebendo. Está recebendo mais, obviamente. Então, a luta, na verdade, tem que ser para que haja uma qualificação da carreira. Exatamente para que quem tenha mais tempo na carreira esteja mais avançado do que quem tenha menos tempo, que é o que ocorre em qualquer carreira. Né? Eu, por exemplo, entrei em 2010 no Estado. Quem já havia entrado em 2006 ou em 2002 está mais avançado que eu no Estado, obviamente. Né? Só que nós partimos do mesmo ponto, que é o piso salarial. Então, como nós temos carreira, quem está entrando na carreira recebe o piso, e aí, a partir do momento que você vai avançando, vai se somando 5% e 5% até você chegar no final da carreira, que talvez seja o que vocês não têm aqui. Nós, no Sindicato APEOC, temos uma tese, certo? Exatamente para tentar sanar esse problema que acontece nos municípios. A nossa tese é uma tese que já foi incorporada pela CNTE, que é a Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação. Só para a gente entender, a CNTE é como se fosse um sindicato de todos os sindicatos do Brasil inteiro. A nossa tese foi incorporada por eles. Qual é a tese? A nossa tese é a tese de diretrizes nacionais de carreira. Exatamente para que essa disparidade diminua ou não ocorra. Então, que exista não somente o piso nacional. O piso nacional é uma ferramenta importantíssima. Só que o piso nacional prendeu alguns professores e alguns municípios em algo que é muito nocivo. Que é o quê? Tem município que transformou o piso no teto. Então o professor só recebe no máximo o piso. Acabou. Que é o que pode acontecer aqui ou em alguns outros municípios. Certo? Enquanto tem municípios que tem carreira. E o professor vai subindo na carreira. Então, para se sanar este problema, se reduzir esse problema, a ideia das diretrizes nacionais de carreira daria diretrizes para todos os professores de nível superior do Brasil atingir aquele percentual mínimo a cada nível que ele vai conseguindo. Ele é especialista, um professor especialista no Brasil inteiro, tem que ganhar no mínimo tanto. Ele é mestre, um professor mestre no Brasil inteiro, tem que ganhar no mínimo tanto. E aí as prefeituras vão poder pagar no mínimo aquele valor para aquele professor que tem aquela formação. O que não impede de pagarem mais. Então entre o professor graduado e o professor especialista, eu posso colocar 2 níveis, 3, 5, 10. Mas o professor só vai se tornar especialista quando ele fizer uma especialização. E só vai se tornar mestre quando ele fizer mestrado. Mas entre o nível de especialista e de mestre, tem outros níveis que o professor pode subir dentro da sua carreira no município.
mas nacionalmente, no mínimo, para cada nível de formação, ele ia receber aquele valor pré-determinado pelas diretrizes nacionais de carreira. É uma luta fácil? Não é. Mas é uma tese nossa, aqui no Sindicato APO, uma tese pioneira, certo? Foi levada à CNTE, e a CNTE já incorporou isso no seu caderno de teses, e é uma tese que é levada para o Congresso Nacional, está sendo levada para o PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Vocês sabem que tem várias diretrizes, né, que estabelecem o avanço da educação ao longo de 10 anos, de 15 anos. Então, o Plano Nacional de Educação tem essa incorporação das diretrizes nacionais de carreira, e nós estamos nessa luta, certo? Essa luta vem desde 2012, essa tese ela foi se reformulando, se transformou em diretrizes nacionais de carreira, e é assim que a gente vai tentar sanar ou resolver esses problemas para as carreiras que não são obedecidas ou que nem existem em vários municípios, e obviamente aqui também no município de Santana do Cariri. Aí de imediato pode ser feita a luta, né? Como a Bagana falou aqui, pela requalificação da carreira. Exatamente. Inclusive o ROC, que é o que assessora. Foi aprovado agora recente o PCC. O ROC, que assessora o município, tem muita expertise nisso, ele compreende bem como é que se faz a dinâmica da construção das carreiras. E é isso. É importante só a gente reconhecer o seguinte, gente. O piso nacional, ele é obviamente muito importante, né, porque através do piso nacional nós conseguimos ter valorização de fato. A gente precisa conhecer o que é o piso, certo? E entender que reajuste do piso é uma coisa, reajuste na nossa carreira, no nosso salário, é outra coisa. O piso ele só diz o quê? Só diz que o professor não pode ganhar menos do que aquele valor no início do ano. É isso que o piso diz. Quanto é que é o piso esse ano? 4.200 e alguma coisa, né? Não recordo aqui exatamente, quebrado. Certo? 4.628. Pronto. Então, nenhum professor pode ganhar menos que isso. Pois é, mas esse é o piso. Ele pode, né? A mais ele pode. Claro. Aí entra naquela questão que eu falei. Aquela questão que eu falei, né? Numa negociação, a gente tem que arrancar o melhor resultado dentro do cenário posto. Eu queria que meu salário inicial fosse 10 mil. Isso é o que eu quero. Dentro do cenário posto, é o que eu posso conseguir? Muito provavelmente não. Com certeza você queria ganhar 10 mil no salário inicial. Dentro do cenário de arrecadação do município, do que pode ser gasto com educação, do que entrou no Fundeb, eu posso arrancar esse salário para o professor? Provavelmente não. Mas dentro do cenário posto, existe a melhor proposta. A melhor proposta pode não ser a que eu quero. Mas dentro do cenário posto, existe. Não se pode falar em valorização se dá um aumento a vaga, digamos, de 32% e me dá um aumento de 5%. Que valorização é essa? Pronto, então houve essa celeuma aqui na questão da valorização desse ano, né, da suplementação salarial do professor esse ano, né? Foi 2020? Não, foi, quem deu foi Bolsonaro. Em outros anos, né? Certo. Foi na época uns 33,24%, e aí com 33,24% para todo mundo geraria um peso para o município. Mas os professores de 99, todos os anos eles pedem. Todos os anos. Então é importante a gente compreender. Eu questionei o secretário. Sim. E ele não soube me dar uma resposta. Ele olhou para mim e disse: eu não vim aqui nessa reunião para ouvir isso. Eu vim tratar de outras coisas. Né? Aí abri minha boca para falar valorização. Aí é uma situação bem específica porque, do município, né? Eu acho que a gente... quando o professor vai lutar pelos seus direitos, eles conseguem reverter para outra situação, a situação política, né? Aí você fica de mãos atadas sem poder lutar pelo que é direito. A diretriz nacional de carreira, né, que é uma tese nossa, ela vem para resolver isso. E a gente espera que ela avance cada vez mais e a gente consiga sanar esse problema sim, o mais rápido possível, certo?